Ele foi nascido mesmo aqui, né? 1907. Já mudou muito, né? Tem muito. Era índio. Tem mais. Muito bom. Brasileiro não tinha quase algum tem. Tinha mais índio, não falava ninguém português aqui. Só Castilha Argentina. Essa aqui era mata, né? Até lá perto, lá no porto. O nosso território tradicional ele é um enorme território, né? Em ambas as margens do Rio Paraná era uma grande habitação guarani, antes da colonização, antes da hidroelétrica de Itaipu, enfim, algumas mudanças que fomos obrigados a vivenciar e com isso muitas perdas a gente teve, né? Perda da mata. O nosso território ele não diminuiu, mas o espaço dentro dele hoje é muito pequeno e então a gente fica assim, a gente fica fechado, né? A gente não tem uma saída, porque tudo aquilo que era mata, né? A gente vê que hoje a gente vê lavoura, a gente vê cidade. Então, as nossas áreas hoje elas são muito pequenas. Da ini cidade kota de a agulha de copaco para um guarece a chama com a pessoa de jua. O pano se acha que papau minha ura de jua até de pide de água e guben da mande o qua que tibe ni tapa banoli ai que tibe insan já põe meu qua ban já tu coi tá mang bare poco daha ello y la cañangui, o sea, otra cosa ya que con oiko. Ya con toca pende membua de la cosa oiko a cueve penye con se familia en oiko y uteri. Hanai aya. Mbak esa pane katumu anyanya eko akarai kwerabe. Ha kweranya nda ayuda se ya shaba pe uwu nanya konsei pe uwu luta pando ayuda ve hang ma kwera ko ya po se kwatia. Hina ko ang. Daha mbak ebe. Pero me están superando corretea, que hagan como peor, me están superando putai. Hakuera o pamba ere o pensamba ere. O hecha pamba ere y pe televisión bima o hecha pe casa o pamba es hakuera o pensa. Ni ande ya ni en familia o de yuga o de yuga ba ere. A veces imposible, o sea, mendata kuria je ha, o sea, mendata kuria je ha, guere a veces je yu. Ba erepa, pe espíritu un peso ya pues se cuera. Daha ella cuera, porque ñande eran varire che mismo a pensar manam mi japo. Che no pensai, ni será su cuerpo na pona vez na pensai mi japo. Hamba erete para mim para rua lá para pensar. Existem explicações não somente física. Não podemos causar nem culpar somente o físico e não falar do lado espiritual, porque o lado espiritual é bem mais forte e é bem mais tensa e intenso para que esse suicídio possa ser esclarecido. E fisicamente a gente pode até achar vários motivos que levam os jovens, tanto pode ser que pessoas adultas também possam fazer isso. A gente pode achar vários motivos. Podemos destacar que é falta de demarcação, pode ser que seja. Também não é a gente não pode descartar esse
possível motivo, né? Porque somente grupo indígenas que vivem numa luta pela terra, que vivem no acampamento, sabem do sofrimento diário que pessoas indígenas vivem, né, no dia a dia. Muitas vezes famílias não têm o que comer, muitas vezes a gente sofre discriminação fora do acampamento, muitas vezes o emprego é negado, muitas vezes a gente é impedido de entrar no mercado, a gente é criticado na rua, as pessoas riem da nossa cara, eu falo um monte de coisas só por ser índios. Talvez esses motivos também possam levar o jovem a cometer esses crimes, mas ou até mesmo briga de famílias, briga de amigos, briga de casal, um término de namoro. A gente pode até considerar esses motivos, mas é bom que a gente fale do lado espiritual, que primeiro, para começar a explicar isso, eu começo já destacando que se não existisse, se não convivessem com a gente os espíritos das pessoas que já morreram e que não se salvaram, que ficaram aqui na terra, e também se não existissem os demônios, os possíveis espíritos demoníacos, outros chamam de espíritos satânicos, se esses possíveis espíritos não existissem em nossos meios, em toda a área, em todo estado, em todo país, em todo mundo, haveria paz. Não pode ir para a escola porque os alunos não indígenas, eles te ignoram, eles te discriminam. E então o que o adolescente pensa é: o que eu estou fazendo aqui? O que eu ganho aqui? O que está acontecendo? Eu não vou poder me capacitar para mim ter um emprego futuramente. Ou seja, eu perdi meu emprego e não consigo outro. Então acredito que isso tem levado os jovens, os adolescentes a jogar a vida fora, né? Você luta, você sofre, mas muitas vezes eles pensam que quando não tem oportunidades, então isso não é viver, isso é apenas existir. Pensaria essa forma que acontece isso aí, né? Porque a moça está estudando aqui, o moço também estuda na cidade aqui, ele já gosta muito aqui dentro da aldeia, então tem muito, o branco que fala também, não, para você não vai dar direito a essa terra, então por isso que a menina, a moça pensar nisso aí e acontece, faz esse problema que a moça, né? Porque eu estou pensando nisso aí também, tem também várias vezes, vai também a alimentação também, às vezes tem muito aqui, você já viu, a criança tem bastante aqui, né? Às vezes nós não temos plantar muito, igual o branco também, porque não tem terra. Então, por isso também, às vezes, alguma família passa fome também, né? Então, às vezes, a menina, a moça também ficou meio nervosa, por isso que faz também essa enfocado, não sei, até eu vi a menina que foi enforcada da mata, de noite ainda foi fazer isso aí, né? Eu estava conversando com meu filho, quando ele ia se enforcar, né? Eu falei para ele, nós temos que ter paciência, porque nós sabemos que eles estão na terra do fazendeiro, e acho que eles iam
apavorou. O suicídio, que a gente chama de jeju, né, na nossa língua avá-guarani, na minha opinião, teria 3 formas de acontecer isso. Que uma delas é o primeiro. A pessoa poderia estar macumbada ou alguém teria feito uma feitiçaria para essa pessoa poder se enforcar. Segundo, seria a pessoa entrou em uma outra religião que não é nossa, que é o Evangelho, a pessoa ou a família, e a pessoa acabou desviando do caminho de Jesus Cristo. E aí, essas pessoas que desviaram do caminho de Jesus Cristo estariam trazendo vários espíritos consigo. E o terceiro motivo seria o esquecer da própria religião, o desvalorizar a própria religião. Seria o terceiro motivo. Um possível motivo que levaria a pessoa indígena, jovem indígena ou qualquer outra pessoa a cometer o jeju. Eu acho que um dos maiores problemas hoje da falta de perspectiva é dada a falta ou a perca das tradições, as percas dos valores tradicionais que eles seguram, que é muito diferente do que hoje a gente conhece na modernidade como sendo valores tradicionais. Porque os valores tradicionais eles se pautam em virtudes comunitárias, em educações através dos próprios ritos, cerimônias e tudo mais que eles têm. Isso tudo é mantido através da casa de reza. A partir do momento em que você perde isso, você perde as tradições. O que acontece é que os chamões, as charuís, que são os xamãs da tribo, que são aqueles que seguram a autoridade espiritual, eles acabam perdendo isso em face dos novos líderes que estão chegando, os novos líderes religiosos. O rezador tem poder de libertar as pessoas, de tirar da mão dos espíritos a pessoa, salvar a pessoa das mãos dos espíritos e trazer de novo para um caminho bom. E aí a pessoa vai parar de pensar coisas que ele não deveria pensar, porque o rezador tirou ele do meio dos espíritos, da mão do espírito, e a pessoa vai começar a ter uma consciência boa de novo. Porque cuidar o pitaco ure, como a mão já o pessoal de do roiande aqui. Minha deixa de o pitaco ure. Ha o pé ha coreana o pessoal já pope la mara. Já vai ser projeto de hoje já. Pero hoje eu por aí agora hai me botava o pinto o pessoal de rua. Eu acho que é por causa da luta, que eles pensam mal, né? Porque nós estávamos em casa, né, conversando à tardezinha, e de repente ele ficou assim, desesperado, né? Aí ele saiu e falou para mim que vai para casa do vizinho. Aí ele foi. E já estava levando o negócio na mão para se encontrar, né? Acho que, mas sempre ele falava para nós que a luta é muito grande. Ele sempre fala. E ele estava com o 9º ano, parece, de estudo. E ele não tinha alcançado ainda para defender assim, a luta dos indígenas, né? Ele sempre falava assim. Cada vez que a gente conversa, ele fala. Acho que é por isso que ele se apavorou, né? E fez. Mas foi muito triste se a gente passar assim, perdendo a família, né? Triste mesmo. Não posso nem lembrar. Eu tenho
muita tristeza no meu coração para me lembrar desse que aconteceu comigo. Chama bastante de jure hegua, se assenti haja, a qua haja, daí ni membawa kue se assenti haja então bata, o de jure, go, tico Ohina hoje juga ipo shuri hoje juga o uagi o aí tem pensamento aí que se genera com comparação por seguir o é uma de juga que se una vez se pode trair a água porque tem tacuruari a pensar se está tendo pá o cara se a pensar de jugo a pensar de que lá a Japão se je depois tá para mais cheio depois tá para mais se família agora ha esse puab banate pa a jaita serco vera. Da minha parte, o que eu entendo é às vezes esses jovens, para dizer melhor, não pensam na vida e também às vezes eles se suicidam por causa que ficam bravos, que às vezes as mães batem, por isso eles vão ficar bravos, com raiva e sem pensar eles fazem o que não devia ser feito. E também para se suicidar não é também o nosso pensamento normal, né? Que é espírito, que a gente acredita que esse espírito existe mesmo. Às vezes acontece também com a feitiçaria, macumbaria, para eles fazerem assim em si mesmo. Em Guaíra existe 9 aldeias. A maior é a Tecorrá Marangatu, que é essa, né? E que aqui existe a escola indígena Mibijaporã, né? E que essa escola ela foi construída por uma preliminar judicial, tá? E quando essas crianças, quando eles terminam o quinto ano, eles vão para outra escola, né? Mas até aqui, a questão do suicídio, eu não tenho presenciado ainda em nossas crianças, por quê? Devido à faixa etária deles. Mas, quando se fala na comunidade, quando se fala dentro da aldeia, isso acontece, gente, sempre. São com jovens, mulheres, homens, direto acontece isso. Aqui na aldeia mesmo, já teve uns 3 casos de se enforcar, né, e se matarem assim do nada. Agora o jovem, depois que, quando eles estão lá no 6º, 7º ano para frente, eu vejo assim, ó, a questão do trabalho também, né, que influencia. Você imagina um índio e um não índio chegar numa empresa e pedir um emprego. Olha, eu posso te afirmar que 80% o não índio vai entrar e o índio não, né? Essa é uma questão. Então não é porque o índio é vagabundo, o índio não quer trabalhar, não. Eu acredito que está faltando oportunidade para eles ingressar no trabalho.
chamo Beltai de Sarrégua. Aku na Jeju Ipochigui, isso Ituara. Aku não pensei isso Ituara para o Japão então. Dengan apa menyanda positif aí. Aku nanya posino. Aku nato isso pode udah laku santo gori agora chupai posho. Pode jus. Daí agora jagire me jeju. Oi. Espírito hoy que hace cara. Y siempre coge veo y tú andas muy coge. Y tú andas coge veo y siempre muy coge. Hasta muy que tú mau ni un dipa. Dai pori no encontrar muy yang por si se tú ya va con apen dai pori. Ha u piape que tú. Ah, se hoy carrera. Ka au de ya hata. Tanto me esa mioña y tú ya ve hata. Se platana ya je ka se mo ya y pesa. Ya que no hay por imo, amba ire. ¿Por qué? Daya y cocoape. Orendoro desde ahí me aña conteste coape, pero la hija shaina nañamos majena mo por ahí afuera ojano piñama tatica y catu oía y en guerra o pesa guerra comitano supera pe mita cuña espera pe cara espera pe cuña cara espera ñan deixar espera pe Onyantohana hoy me hará na umia, se uma mima comunda, pe nunca na pensar em umia, da de apoio a vida pe. Já está 3 jovens perder vida, tá 3 jovens já o não é né, não é di. O jeju e a Paulina e a Luna tu já a pichante mau eu ju kau he jau. Ha umia pe share ko ai la mo be uana he ia nya de jare kwera esa pu anta tungo te kwa algo donde popa ai ha pambare yo nyantoka pete kwa anya de jare ko inya de indio. O primeiro caso de suicídio que eu acompanhei de perto foi do Sabino Rivarola, foi na aldeia Tecorramirim, e foi um processo em que ele tinha 18 anos. Eu fui tentar entender melhor o caso, assim, fui conhecer a casa dele. Ele era um garoto que morava de 18 anos, morava com a mãe e mais 3 irmãos menores. Ele acabava cuidando dos irmãos menores. Então ele de manhã ele descia até o rio, lá no Rio Paraná mesmo, com os baldes de água, pegava água para a família de manhã. Geralmente eles não tinham muito o que comer, às vezes ele saía para tentar conseguir alguma coisa, conversar com o cacique e arrumar comida para a família. E o garoto estudava à noite, passava o dia ali e pretendia ser agente de saúde, estava super bem na escola. E isso aconteceu numa onda que teve de resistência, de que se panfletou na cidade, que se colocaram faixas no centro da cidade, teve campanha em escola, e ele e os colegas, o pessoal da aldeia, dos amigos dele, falaram que ele começou a ser discriminado na escola, assim, né? Chamavam ele de invasor, diziam que ele não era de lá e que ele estava ali roubando as terras. Então eu vi que foi nesse contexto que ele acabou, né, um dia à noite se enforcando. E isso para mim foi muito emblemático, né, porque era uma situação extremamente difícil, né, que da família dele mesmo, e ele se esforçava, estudava à noite, estava fazendo já o ensino médio, enfim, e acabou acontecendo essa fatalidade. Então eu acho que falta de perspectiva, falta de você não ter uma terra, um lugar para chamar de seu, você ser excluído de tudo, você não ser bem-vindo na escola, você não ser bem, sabe, todo mundo te acusando que o que você tem é roubado, é do outro, você nunca teve oportunidade de nada,
Então eu acho que eles acabam optando, né, por desistir, né? E a questão cultural também, né, que historicamente o Guarani é pessimista, né? Eles sempre estão em busca da terra sem mal, né, historicamente. Então talvez essa busca de nunca ter chego, né, tenha desanimado os jovens, né? E daí você entra em contato com um mundo meio desmistificado, né? A terra sem males acaba sendo uma coisa circunscrita à aldeia, você não tem estímulo fora. Na escola o que você acredita é mentira, né? O seu Deus não funciona, toda a sua crença é falsa. O que você dá valor, se você dá valor, né, na natureza, não é se você quer ser simplesmente um índio, você não tem valor por si só, né? Você é desvalorizado fora, então você acaba perdendo os motivos de querer prosseguir, de querer uma coisa melhor. Você vai crescer, se tornar um homem ou uma mulher para colocar um filho no mundo para ter a mesma situação. Então eu acho que é uma coisa bem desanimadora, né? Então para alguns, se você não tem talvez uma crença ou material ou religiosa que faça permanecer, né, no mundo, você opta tranquilamente pelo suicídio. Esse trabalho, na verdade, ele surgiu depois que ocorreu mais um dos suicídios indígenas. Aconteceu ali na aldeia do Anatalho, uma moça de 19 anos, foi em meados de agosto. E daí a questão do suicídio indígena já me incomodava bastante, porque eu tenho um filho na mesma faixa etária em que ocorrem os suicídios, né? Meu filho está com 15 anos, e daí eles se suicidam entre os 15 e 19 anos. E daí o suicídio daquela moça mexeu muito comigo, porque já estava incomodando e aquilo detonou um processo onde pensei, né, é preciso fazer algo. E assim, o capital que nós investimos ali é o amor, não existe outro, porque nós não pertencemos a nenhuma ONG, não estamos ligados a nenhum fundo financeiro, e o instrumento que a gente usa é barato, que é um abraço, levar um pouco de amor para aquelas pessoas que estão saindo da infância, que eles são crianças ainda, né, imagina. E assim, a gente pensa que embora isso não possa resolver o problema, porque com certeza não vai resolver, porque são necessárias outras medidas assim de proteção, de amparo, de perspectiva de vida. É preciso fazer algo. Nós não podemos esperar as soluções vindas das esferas do governo federal, do governo estadual, porque enquanto se espera, as mortes acontecem. Então é preciso fazer algo agora, já. No outro dia, o que aconteceu? O que aconteceu? O papai deixou o João e a Maria no meio da floresta, mas ele foi esperto. Ele deixou as bolinhas de pão para eles poderem voltar para casa. Entonces usted ya llega ya coño de esperar. Ahora me digo más. Hoje o carro tem guatumba. E o que você quer ser quando você crescer? Professora, professor, dentista, soldado, jornalista, professor, educação física, professor. Jeju, quer dizer, você estava caminhando na sua vida, mas tem 3 pontinhos aí.
Isso, eu estou acompanhando a transmissão também, parece que está sem áudio. Talvez ali na mudança entre o vídeo e a reunião. Agora sim. Opa, agora então com áudio? Agora sim. Agora com áudio. Então, eu gostaria, na verdade, de iniciar, né, a nossa conversa um pouquinho sobre o documentário. Nesse primeiro momento, eu queria me dirigir, né, a Camila e a Cindy, para que elas pudessem, né, nos relatar um pouquinho como foi a produção do doc, né, contar um pouquinho sobre esses bastidores da produção, né, do contato com as comunidades, né, de Guaíra, onde foi produzido, né, esse doc, né, e das histórias que vocês ouviram lá, das dificuldades, né, que eu me lembro que teve alguns episódios, né, marcantes, né, sobre a questão da dificuldade mesmo da produção, que naquele ano que foi produzido, se não me engano, foi 2016, me corrijam, meninas? Não, é 2015. 2015. A gente vivia uma situação de bastante tensa, né, naquela cidade. Então, eu gostaria que vocês começassem relatando um pouquinho, para a gente poder fazer o bate-papo e incluir o professor Paulo nesse debate, que é um pesquisador da área que acompanha a questão do conflito aqui na região e pode contribuir muito para o nosso debate. Eu vou começar falando, boa noite primeiro para todos vocês, que prazer ver todo mundo junto aqui, nossa, quanto tempo que eu não via, principalmente a Cindy, o Paulo, prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar falando porque antes de falar da produção, eu acho que é importante falar o que levou a gente até esse tema. Porque na época, ainda antes de 2015, acho que 2013 ou 2014, eu tive contato com um jornalista brilhante que a gente tem aqui no Paraná, que é o Maurício Koenig. E aí, na época, eu acabei me comprometendo em levar a ele uma sugestão de pauta para uma reportagem, ele trabalhava na época na Gazeta do Povo, sobre um problema relacionado à questão indígena em Guaíra, porque Guaíra é uma cidade que tem muitos conflitos. É uma cidade de fronteira com o Paraguai e com Mato Grosso do Sul, e aí lá a gente tem, né, entre Guaíra e Terra Roxa, são 9 aldeias Guarani, mas a gente tem também quilombo, a gente tem a questão do contrabando, do tráfico por conta da fronteira, então é uma região muito violenta, com muitos problemas sociais que estão relacionados a essa questão de fronteira e também que não estão relacionados a isso, mas que ali se encontram, né. E aí eu sugeri para ele, na época, fazer uma reportagem sobre o aliciamento de indígenas pelo contrabando e pelo tráfico, porque são jovens que estão vulneráveis, estão à margem da sociedade, e aí é uma forma fácil deles conseguirem dinheiro, tinha a questão da imunidade da lei que o indígena tem em relação às outras pessoas, só que, claro, aquilo estava coberto de uma ignorância minha, né, enquanto cidadão, enquanto jornalista, que não era nem formada, mas eu me comprometia a levantar essa pauta para ele. E eu realmente fui atrás disso, eu já tinha alguns indícios, já sabia de algumas coisas que aconteciam. E quando eu fui atrás de mais informações, eu descobri que o aliciamento desses jovens era um subproblema, a prostituição de jovens indígenas era um subproblema, o alcoolismo era um subproblema, a depressão era um subproblema. E quanto mais eu ia fundo, mais a gente caía num assunto que é muito delicado para o jornalismo, que é justamente o suicídio. O jornalista não fala sobre suicídio. Essa é uma premissa básica da profissão. Mas eu entendi que para a gente falar sobre a questão indígena, era justamente por aí que a gente tinha que começar. Então, basicamente foi essa a escolha do tema. Só que quando a gente propôs o tema, né, assim, começou um outro desafio. Como assim? O nosso primeiro professor ali, que orientava o pré-projeto, a minha ideia inicial era escrever um livro documentário. Ele falou, não, vocês não vão escrever um livro documentário, capaz, né? Vocês estão loucas. Então, a aceitação do tema foi uma dificuldade, a aceitação do modelo, como abordar esse assunto, foi uma segunda dificuldade. E a produção eu vou deixar para a Cindy falar. Porque... Uau! É muito amador, né? Apesar da gente ter inicialmente algumas orientações, né, de como foi muito na prática de pegar e fazer e construir, né, desde o roteiro e a produção da coleta de material. Algo que marcou bastante foi o medo, né, da gente entrar nas aldeias. Eu lembro, eu
particularmente, né, não tinha tanto acesso, então fui convidada pela Camila a conhecer esse universo. E chegando lá, ainda tinha a dúvida se a gente ia ser bem recebido pelas pessoas, né, pelos indígenas ou não, e aquele receio em a gente apresentar a nossa ideia sem invadir uma coisa muito íntima deles, né, um assunto tão delicado. Mas foi assim, vários dias desse trabalho. Teve momentos em que a gente não pôde, né? Teve que contar com a ajuda aí das outras pessoas que já estavam envolvidas, né? Para ser aceitas dentro da comunidade, né? Para ter esse acesso, porque isso é muito desafiador, né? E outra coisa que me marcou bastante foi a questão da tradução do Guarani, que foi não tinha um tradutor oficial, né, que iria traduzir o que eles estavam dizendo, e tinham entrevistados ali que eles não sabiam falar em português, então a gente teve que contar com os próprios indígenas para fazer a tradução e depois colocar as legendas. Isso foi A gente estava muito preocupados com o conteúdo, muito mais com o conteúdo do que com a forma. E até porque a gente também não tinha, né, o domínio da técnica, a gente estava se formando em jornalismo, mas é preciso considerar que eram 3 estudantes ali, a gente contou com a ajuda do Juliano, que ainda era o nosso calouro para fazer essas filmagens, fomos nós que fomos lá a campo. Então, como esse não era o objetivo, a gente acabou usando os equipamentos que nós tínhamos, a técnica que nós tínhamos. E isso incluiu a gente gravar o áudio em separado do vídeo. Então, a gente tinha um gravador, só um cabo lapela, e a gente tinha câmera. E aí, quando a gente foi fazer essa tradução, não era um único problema de, primeiro, entender o que foi que eles disseram, traduzir para o português e legendar. Era você sincar um áudio, né? Fazer ali o cruzamento do áudio com o vídeo, numa língua que você não tem a mínima ideia do que eles estão falando, a gente não tem conhecimento do Guarani, então a gente tinha que sincar o áudio com o vídeo e depois colocar a tradução em cima disso. Foi realmente um desafio, assim, encontrar o ponto sobre-humano. certo, foi muito de dedução, algumas palavras até se assemelham, assim, é aqui, né, um jovem, um negócio, e daí, é aqui, então dá para sincronizar, dá para colocar aqui. Isso levou algumas horas de trabalho. Foi. Mas foi incrível, assim, cada pessoa que a gente encontrava e ouvia a forma deles explicarem com sinceridade, com o que eles sentiam no coração, né? Inclusive tem um que fala, não é o que eu ouvi, mas é o que eu sinto, ele comenta ali na entrevista, é o que eu sinto sobre, assim, achei muito sincera a forma com que eles e aberto, né? Apesar de ser um tema delicado, eles se abriram realmente para falar para a gente do que eles entendiam sobre o suicídio, e isso emociona bastante relembrar as histórias, inclusive os pais ali de um jovem que cometeu o ato, sente na pele. É até emocionante de comentar mesmo. Teve, só para a gente complementar, teve um dia, assim com certeza vai se lembrar, que a gente chegou, foi nessa aldeia maior, né, que é a aldeia do Wilson. A gente chegou lá e aí a gente apresentou a ideia, não era a primeira vez que a gente estava indo na aldeia, mas que para chamar a comunidade para aquele debate, para conversar sobre, eles fizeram num horário totalmente fora do convencional, uma cerimônia ali na casa de reza, como preparação espiritual para que eles pudessem falar daquele assunto. Isso foi uma das coisas que me marcou muito. Inclusive tem as imagens, né? Eles cantando, eles chamando, né? E a esqueci o nome dela. A Lívia, Paulina? Isso, a Paulina, ela rezando junto, né, e defumando ali a casa, e a gente se conteve ali neste lugar ali para fazer as entrevistas, né, só
das pessoas falando sobre, e aquele ancião falando também muito profundo que ele trouxe de conhecimento, né, e de história, de como ele tem saudade de como era antes, né? E dá para perceber que eles sentem muito isso, né? Que não é mais a vida que eles tinham, isso foi totalmente transformado, né? Foi, até posso dizer, foi roubado, né? Usando uma palavra mais pejorativa, dos costumes que eles tinham, da vivência que era feliz, e o que a gente sente que agora não é mais, né? Dessa forma. Eu acho que uma das mensagens que, quando a gente escuta os depoimentos, assim, a gente sente que, me parece, eu me lembro isso também da fala do Diogo, que, na verdade, falando sobre o suicídio de um menino, né, Guarani, que eles são considerados como que intrusos, invasores, e nessa eu queria incluir o Paulo nessa conversa para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre esse território da região oeste, né? O documentário ele traz esse retrato, então, né, 2015, e a fala final também da professora, né, dizendo que ela disse na época, esse é um problema que tem que ser tomado ações agora, não se pode esperar. E a pergunta justamente, né, para a gente que revê agora esse documentário e que acompanha o noticiário, viu o comentário do Paulo né, durante a transmissão, o que foi feito? Né? O que foi feito? O Estado assumiu o seu papel, de que forma que essas comunidades elas estão sendo protegidas ou dizimadas, né? E o suicídio até, né, tem essa discussão tênue, né, dentro do documentário, né, que eles colocam, né, o xamã coloca, né, de que existe um espírito que toma conta e que os leva a cometer, né, existe até uma discussão em termos, né, espiritual sobre a questão do suicídio, mas a gente também pode fazer a discussão do ponto de vista material para nós, de que quais são os fatores que afetam essas comunidades para que esses jovens encerrem com suas vidas dessa forma tão bruta, tão violenta. Boa noite, professor Paulo, seja bem-vindo. Boa noite, Rocelane, boa noite, Camila, Cindy, boa noite, Priscila. Faz tempo que a gente se viu, acho, em 2015, né? A última vez que eu estive com vocês para debater esse mesmo belo documentário que agora eu tenho o prazer de rever. E hoje eu fui pego de surpresa, não estava escalado para vir desse debate, eu estava assistindo, eu ia acompanhar o debate lá do chat, mas vocês me convidaram, é um prazer estar aqui com vocês. Assim, só para iniciar a conversa, né, domingo passado houve outro suicídio. Domingo passado houve um suicídio de uma jovem, Guarani, 19 anos, na aldeia de Tecorá, em Eteté, não é Guarani, Terra Roxa, mas nos últimos 3 anos tivemos de 8 a 10 suicídios. E interessante e trágico que esses suicídios estão se deslocando de Guaíra e Terra Roxa para Guarocoí, Itaipulândia e Diamante do Oeste. As causas do suicídio, essas causas, explicações mais religiosas dos Guarani, nós vamos ter várias, né? Eu tive na comunidade em Tecorá, em Eteté, na segunda-feira, o suicídio foi no domingo. Conversei muito com o Teodoro Alves, com alguns velhos, até porque estava organizando uma mesa redonda do Jura sobre a questão indígena. O Teodoro veio aqui para casa, e depois nós voltamos para o velório. E assim, muitas explicações do caráter espiritual que eu não vou adentrar nelas, porque eu não tenho condições e isso deixa para os sábios Guarani, para os Chamói, essas explicações. Eu vou debater nessa perspectiva da materialidade, como falou a Rocelane. É claro que isso está ligado ao preconceito, como vocês deixaram claro no documentário, está ligado à intolerância, está ligado à falta de expectativa, à falta de perspectiva, está ligado a muitas coisas, né? É o que nós não podemos inferir, e vocês não fazem isso no documentário, que fique bem claro, né? Só para a gente ter claro esse debate, que é uma coisa da cultura indígena, não é da cultura indígena o suicídio, em especial da cultura Guarani.
né? É uma tragédia, é um ponto fora da curva o suicídio. Nós temos alguns povos, como por exemplo os Uruahã, que é um povo do Amazonas, chamado povo do veneno. Tem até um documentário sobre eles, que tem um suicídio, não suicídio, tem uma preparação do suicídio ritual. Ninguém se suicida, mas quer dizer, você tem um debate entre eles, aí você pode até falar que é da cultura Zoroahã, mas ninguém se suicida, são ameaças de suicídio, né, para comover a comunidade, unificar a comunidade. Mas entre os Guarani, isso é algo completamente fora do padrão, né? Não existe na historiografia Guarani, na antropologia Guarani, entre os povos Tupi, essa história do suicídio. Então, o suicídio é uma coisa muito nova que eles estão enfrentando, e claro que essa novidade tem a ver com o contato, tem a ver conosco, tem a ver com a exiguidade das terras. Vocês estiverem em Guaíra e Terra Roxa, vocês estiverem na aldeia do Wilson, e vocês veem que é um pedacico de terra que eles moram, um preconceito monstruoso, né? Essa situação hoje, lamentavelmente, não mudou. As terras seguem não sendo reconhecidas, o preconceito segue existindo. Com a eleição do presidente Bolsonaro, isso piorou, assim, vocês não têm ideia do como piorou, imensamente, porque agora você tem um preconceito empoderado, você tem um preconceito legitimado, de caráter institucional, coisa que não existia em 2015. Então as coisas pioraram muito de lá para cá. Nós temos que lembrar, falei isso ontem, né? Hoje na CBN, né? A questão da Semana dos Povos Indígenas, tenho falado muito isso, que os povos indígenas sempre tiveram governos antipáticos, pouco sensíveis, mas nunca tiveram um governo inimigo de morte. Era um governo inimigo de morte dos povos indígenas. Lembrando que na pré-campanha ele disse que não demarcaria 1 centímetro de terra indígena. Esses dias ele foi questionado sobre isso, na Semana do Índio, se ele falou isso mesmo. Ele falou, não falei isso, eu falei que não demarcaria 1 milímetro. Né? Ele reafirmou de maneira mais categórica. E claro que isso chega nas comunidades, né? Vocês têm uma ideia, no dia da eleição do Bolsonaro, nós tivemos centenas de postos de saúde incendiados no Amazonas. E pessoas, agora conosco, agora nós podemos tudo, a FUNAI hoje está esvaziada. Então, claro que isso tem piorado. Então, primeira coisa importante é que o suicídio não é uma coisa dos povos, do povo Guarani, é uma coisa nova, uma tragédia, que inclusive os Guarani falam isso, né? Muitos deles, no depoimento, no documentário de vocês, apontam para isso, né? Que é uma coisa relacionada à intolerância, ao preconceito, à falta de perspectiva. Isso acaba decorrendo numa saída drástica, que é o suicídio, que no fundo, é um grande pedido de socorro dessas comunidades. Socorro em relação à dignidade, a território. Hoje o Paraná, nós temos 0,6 do território paranaense demarcado em terras indígenas, né? E aí você tem um debate imenso, inclusive com deputados federais, alguns até de Toledo, como o Sérgio Souza, que falam que tem muita terra para pouco índice. Se demarcar as terras vai inviabilizar a produção de soja e de grãos no no Paraná. 0,6%. Se você demarcar todas as terras indígenas e todos os povos, Caingangue, Xetá, Guarani, demarca todas as áreas que são reivindicadas em Terra Roxa, Santa Helena e Itaipulândia, chegaria a 0,8%. Como é que isso vai inviabilizar qualquer tipo de produção agrícola ou agropecuária, né? Claro que as pessoas mentem. E algo que é importante também nessa Semana dos Povos Indígenas, está também debatendo, é outra mitologia, né, que é o vazio demográfico, né, de que aqui não havia índio, de que os índios chegaram depois, que são do Paraguai. Alguns falam, vocês devem ter ouvido isso lá provavelmente quando fez o documentário, os índios vieram do Paraguai, não são brasileiros, né? Teve um determinado deputado federal de Cascavel que chegou a afirmar que como os índios não falam português, falam guarani, é uma prova cabal que são paraguaios, não são brasileiros. Então essas absurdos a gente tem ouvido, né? De uns anos para cá, e eu creio, e aí eu vou falar do documentário novamente, o documentário de vocês tem, e na época eu comentei isso, vou comentar novamente, né? Tem uma importância muito grande. Primeiro que vocês abordam um tema meio que proibido, né? Como vocês já falaram, que é a questão do suicídio com muita sensibilidade, aí é mérito de vocês, né? Por isso que esse é um documentário que eu praticamente gosto, e não tenho dúvida que os Guarani também gostam e devem debater entre eles, né? Com certeza a Paulina e o Wilson participar de bom grado dessa filmagem e desse registro. E segundo, que vocês trazem um debate muito importante, então vocês tiram o véu da invisibilidade, que é como se esses povos fossem invisíveis, né? Como se esses povos fossem invisíveis. Ou seja, é uma tragédia que acontece todos os dias em Guaíra, Terra Roxa, Santa Helena e Itaipulândia,
mas são invisibilizados, é como se não fosse uma coisa que era muito importante. E aí você tem essa narrativa terrível do vazio demográfico, que eles não são daqui, uma coisa que a Rosselane falou, que são estrangeiros em sua própria terra, né? Tem um pesquisador muito bom, que eu gosto muito bom não, excepcional, chamado Clóvis Brigente, da Unila. A tese de doutorado dele é exatamente esse lema, Rosselane. Ele fala assim, povo Guarani, : estrangeiros em sua própria terra. Quer dizer, que são tratados dessa maneira, né? Então, é muito importante vocês recuperarem esse documentário nessa semana em abril, Semana dos Povos Indígenas, por entender, primeiro, que ele segue atual. Eu acho que se você é um documentário que tem 5 anos, mas segue muito atual. Tem 6 anos, né? 6 anos já, olha como passou. E segue muito atual. É um documentário que você assiste hoje e é um documentário que diz as questões de hoje. Por exemplo, essa jovem que se suicidou domingo agora em Tecohá, em Eteté, é o mesmo debate que vocês apresentam no documentário, ou seja, infelizmente está atualíssimo. E ele segue pautando essa questão do suicídio, e nos cabe, é importante a gente pautar o suicídio, mas, como disse a Rosselane, deixa as explicações espirituais para os Guarani. Eles vão ter suas explicações, né? Eles vão ter suas explicações espirituais, eles vão ter seus espíritos, eles vão ter as feitiçarias, eles vão tentar interpretar o que está acontecendo, do jeito deles, e na perspectiva tradicional Guarani, que é uma interpretação. Agora, cabe a nós interpretar nessa perspectiva mais material, mais do dano da conquista, da intolerância, do preconceito, da falta de terra, da falta de política pública e dessas mitologias que seguem sendo reafirmadas todos os dias pela grande mídia corporativa no Paraná. Por isso é importante iniciativas como a de vocês, esse documentário que é uma luz, né, nessa escuridão desse debate, para a gente seguir reafirmando e passando. Inclusive agora eu pedi para a Rosselane, né, no Zap, eu queria o arquivo desse documentário, se vocês me autorizariam, colocar no nosso site, do Guataporã, que é um site que a gente administra, sobre a questão do oeste do Paraná, para as pessoas terem acesso, né? As pessoas têm que ter acesso a materiais como esse, de boa qualidade, sensíveis, para poder trazer alguma luz sobre a questão indígena e sobre essa hecatombe que eles vivem já há 520 e poucos anos, e vivem todos os dias aqui na região oeste do Paraná, né? Então, que a universidade ela tem esse papel de trazer luz a essas questões, e o documentário de vocês, não tenho dúvida que traz. Por isso eu fiz questão de assistir, não sabia que ia estar nesse debate, né, volto a dizer, obrigado pelo convite, iria estar no chat lá colaborando, perguntando, mas assim que vocês me convidaram, a Rosselane me convidou, fiz questão de vir, é um prazer estar aqui com vocês, novamente parabenizar vocês por esse belo documentário. Gratidão. Eu posso dizer que essa luz a gente reconhece nas crianças que a gente conheceu lá na escola, né? E no desejo delas de buscar uma profissão. Aquilo foi a luz para nós também, depois de tantas histórias, né, tristes, reconhecer que aí tem uma esperança, né? E um desejo, e que elas estão num caminho, né? Não sei, hoje, 6 anos depois, como que será que elas estão? Me abre a curiosidade para saber isso. Eu estava pensando nisso quando eu vi ali a imagem delas. Pensei, nossa, 6 anos, né? Já são adolescentes, provavelmente. Hoje de manhã, quando eu acordei bem cedo para ir trabalhar. E aí eu liguei a televisão e estava passando Falas da Terra. Eu ainda não tinha assistido. E quando eu vi vários indígenas, né, em posições ali, médico, atriz, eu fiquei pensando justamente naquelas crianças. Elas tinham desejos ali que agora eu relembrei de fato, né, que são tão variados. Uma queria ser dentista, outra queria ser jornalista, queria ser educador físico. Será que elas vão ter mesmo essa oportunidade? Porque é justamente isso que a gente está discutindo, a oportunidade. Hoje eles não têm essa oportunidade. Ali naquelas aldeias em Guaíra, a condição do conflito de terra da cidade, toda essa questão que vai para além da interpretação espiritual que eles mesmos dão para essa situação, como Paulo falou, são barreiras diante desses sonhos. E eu fiquei me questionando muito enquanto eu via. Existe essa vontade, existe essa possibilidade, mas quantas barreiras estão em frente a essas crianças? Muitas. As barreiras talvez que a Ineiva comentou ali, né? A Ineiva participando da xenofobia,
o preconceito, tem muita coisa que cria barreiras, né? Exatamente. Criam barreiras e reforçam estigmas, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão mesmo da linguagem do documentário, né? Para a gente poder falar um pouquinho sobre esse instrumental como um gênero muito especial para a gente tratar, né? Nós estamos aqui entre 3 jornalistas e um professor universitário, mas que também tem um pezinho lá na comunicação, que também gosta de né? Um exímio fotógrafo, né? Que trabalha com a comunicação visual. E eu gostaria, né, de perguntar para as meninas um pouquinho sobre a diferença de se trabalhar com jornalismo na linguagem documental, né? Porque eu me lembro que dentro da produção do documentário, vocês tiveram até um tempo pequeno para a produção do documentário, né? E um documentário com uma reflexão tão profunda como essa que vocês colocaram, e eu me lembro todo o processo de aproximação. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa própria, porque assim, não são entrevistar pessoas comuns, né? E eu queria que vocês relatassem de aproximação com a comunidade. E eu me lembro que na época, quando vocês estavam produzindo, o DOC também, aconteceu um evento em Guaíra, né, onde os indígenas foram proibidos de sair das aldeias. Era uma ação, né, que envolvia pessoas donas de terras, né, da cidade. Enfim, havia uma discussão sobre essa questão da demarcação de terra, para a gente pegar o gancho para a gente falar sobre demarcação de terra aqui na região oeste, e falar sobre território guarani dentro da região oeste, que é muito importante, que eu creio que quando a gente conhece um pouco da história, a gente entende um pouquinho mais sobre o que a gente é. E é importante a gente resgatar o contexto histórico da região oeste. Daí depois eu vou passar a bola para o professor Paulo Porto poder falar um pouquinho sobre isso. Eu queria começar perguntando para vocês, então, sobre essa questão mesmo da produção e da aproximação e da dificuldade mesmo para a produção do DOC em si. Vamos lá em partes, então. Eu acho que primeiro a gente tem que explicar um pouquinho mais sobre a definição do tema, né? Porque fazer um documentário já é mais desafiador, no meu ponto de vista, que hoje sou repórter de televisão também, do que você fazer uma reportagem. Porque você tem que construir a partir da narrativa deles. Você não tem o off, que é aquela narração, para amarrar as coisas, para contar o que está prolixo ali, o que está difícil, né? São eles que vão contar a história. Então, você tem que saber entrevistar mais do que nunca. Como nunca, né? Muito melhor. Essa parte do que está por trás da câmera é muito mais importante. Mas primeiro falando sobre o tema, né? A questão do suicídio, que é uma coisa que é muito delicada para a nossa profissão. Depois, né, já são 6 anos aí passados isso, eu consigo ver com mais clareza a forma como a gente abordou, ou por que a gente falar desse tema não causou impacto e causaria negativamente, que é o motivo pelo qual a gente não fala sobre isso. Eu li, não faz muito tempo, uma biografia sobre o Kurt Cobain, que era o líder do Nirvana. Ele se suicidou e ele era um ícone no momento do rock, era ovacionado, idolatrado por uma legião de jovens no mundo inteiro. E quando ele morreu, era óbvio que, por conta de toda a visibilidade que ele tinha, que não ia ser possível esconder o fato de que era um suicídio. Então, todo mundo ia falar o tempo todo na televisão sobre suicídio. O que a gente faz com o nosso manual de jornalismo, né? A forma como as pessoas escolheram, como os profissionais escolheram falar sobre aquilo, em especial nos Estados Unidos, onde houve o maior impacto, ela foi preponderante para que a gente não tivesse uma epidemia de suicídio logo na sequência, que era o que se imaginou que aconteceria diante daquilo, né? Você idolatra um ídolo e, de repente, ele se suicida, basicamente, ou ali naquele primeiro momento, sem nenhum motivo aparente. Mas a gente fez aquilo, eu falo, os jornalistas, de uma perspectiva de cuidado, de debate. Ao mesmo tempo que você noticiava, você estava com um psicólogo do seu lado, explicando o que levou aquilo, quais são as consequências daquilo para as outras pessoas que estão em volta. Então, você quer acabar com o seu próprio sofrimento, ou até mesmo o sofrimento que você acha que você inflige à sua família, às pessoas que estão em volta de você. E, na verdade, você causa um sofrimento muito maior, porque essa dor fica para quem está aqui, né?
Essa dor é latente e vem junto com o sentimento de culpa. Então, você causa uma dor muito profunda para as pessoas que mais te importam, para talvez as únicas pessoas que te importassem no mundo, que eram ainda a sua conexão com ele. Então, esse debate foi fundamental. Eu acho que a gente conseguiu, apesar dos pesares, da nossa imaturidade, trazer esse tema de uma forma que não fosse pesada, de uma forma que trouxesse reflexão e não o contrário. E por que a gente resolveu falar de suicídio quando a gente tem todos esses outros problemas, a questão da demarcação de terras? Foi uma escolha também. Claro que tem a ver com esse ponto que eu falei logo ali no início, que era os subproblemas, né? A raiz de um grande problema. Mas principalmente porque falar sobre demarcação de terras é muito complicado numa região em que ainda existe esse conflito agrário, onde não existem terras demarcadas. Eu acho que a gente não dialoga assim, porque você já tem lados opostos, pessoas que são contra e que já têm uma opinião fixa daquilo, que sequer vão assistir esse documentário, que sequer vão fazer parte desse debate. E o desafio que eu entendia na época, e que eu continuo entendendo, é fazer as pessoas, enquanto jornalista, o meu desafio é fazer as pessoas continuarem a enxergar um ser humano em um indígena, nos olhos de um indígena. Então, se essa possibilidade é por meio da humanização, é por meio da gente falar sobre como eles estão morrendo em decorrência dessa desumanização que a gente tem com relação a eles, então acho que é digno a gente resgatar um tema tão polêmico e tão delicado quanto o suicídio. Porque eu percebo que até mesmo pessoas que são religiosas, que são cristãs, que dizem que defendem esses valores humanos, que dizem que pregam, né, e que se solidarizam com o próximo, que pregam amor, essas pessoas deixaram de enxergar nos índios, nos indígenas, um ser humano. E em cada aldeia que a gente foi, a gente não encontrou uma, duas, a gente não encontrou dezenas, em alguns casos a gente encontrou centenas de crianças. Como é que você para de enxergar um ser humano numa criança? Tem um trabalho que foi feito mais ou menos nessa mesma época do documentário, que é da Agência Pública, que é uma agência de jornalismo independente que existe no Brasil, que faz um trabalho incrível. E que me marcou muito um trecho de um documentário que eles transformaram, eles fizeram um cross-mídia já naquela época. Então, a gente tem reportagem ali web, mas tem também o documentário. E um dos indígenas falava assim, nos enfilerem e nos matem, porque eles consideram Guaíra essa terra sagrada. E muita gente com esse perfil cristão, realmente, e eu já ouvi dizer, por exemplo, naquela reunião, que fariam isso. Esse é o desejo delas. Enfileirar e matar, acabar com o problema. Então, acho que a nossa missão principal foi essa, e eu espero que a gente tenha tocado pelo menos um coração. Tenha conseguido mostrar para pelo menos uma pessoa que ali a gente está falando de seres humanos, que são pessoas como nós, são pessoas com uma história, e uma história riquíssima. Eu já tive a oportunidade de fazer viagens incríveis para conhecer culturas que eu tinha muita vontade de conhecer, que são muito diferentes das nossas, e eu nunca vivi uma experiência tão rica, uma experiência tão enriquecedora mesmo, no sentido mais profundo da palavra, do que as experiências que eu vivi dentro das aldeias, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de aprendizado. E elas estão em Guaíra, a 10 quilômetros da minha casa. Lá em Guaíra, pouquíssimas pessoas, pouquíssimas, eu acho que não daria nem 0,01% da população, entrou dentro de uma aldeia, ou conhece uma aldeia, ou sabe o que é um ritual da casa de reza de um Guarani. Eu acho que essa aproximação é necessária, eu acho que o nosso desafio é esse. O documentário tem esse poder de levar as pessoas lá para dentro, de fazer as pessoas ouvirem o que eles têm a dizer, e não ouvir sobre o assunto que a gente fala, que é demarcação de terra, que é conflito, que é aculturação. Não, ouvir eles falarem sobre eles, sobre a vida deles. A Cindy falou ali sobre a questão do ancião. Aquela fala, para mim, ela é fabulosa. Ela me lembra muito um livro que eu li recentemente, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? A gente quer viver em comunidade. Eu tenho falta de matar uma PAC e dividir com a minha comunidade. Essa simplicidade. Quando foi que a gente perdeu a capacidade de entender que essas sutilezas da vida é que fazem ela valer a pena? Quando é que a gente passou a perceber ou entender
que o apego à terra é uma subcategoria de humano. O que faz eles serem menos humanos do que nós? Será que não somos nós que somos menos humanos do que eles? Eu acho que foi esse o desafio e eu espero realmente que a gente tenha conseguido tocar, nem que seja um coração, uma mente. Nós fomos muito agraciadas, né, com as falas sinceras, né? Eu não sei o que foi que abriu dessa forma as portas, né? Porque não tinham como eles saberem exatamente o que a gente estava querendo fazer ali. Então, chegar na aldeia e conversar com os líderes, né? E os líderes autorizarem a fala dos indígenas ali, a gente foi muito agraciada mesmo em permitir, e teve que haver eu coloco em ponto a pergunta, né, que a entrevista tem aquele ótimo livro que a Roselane nos recomendava, O Diálogo Possível. Então, eu permiti que eles falassem, né? Então, as perguntas eram sempre muito delicadas e pontuais e que permitiam que eles falassem, né? Sem muita indicação, né? Conforme a Roselane falou e a Camila falou, a gente não tem exatamente um roteiro, né? Vai ser falado isso. Então, tinha que permitir eles falarem e nos adaptar à produção em cima do que eles disseram, né? Do que eles apresentaram. E foi vivência mesmo, né? De ir lá e tomar um tereré que eles estavam servindo lá com a garrafa d'água, e ver o senhor carpindo, ir até ele, conversar com ele, andar pela estrada que ele estava ali. Então, a gente estava muito presente lá e encontrando as formas de captar esse material dentro dessa possibilidade, né? Acho que essa foi a parte da produção que foi mais incrível, né? A gente poder vivenciar isso e poder captar da forma com que a gente conseguia e ainda ter um material assim que dá muito orgulho de apresentar. Guiada pelas crianças, né? Teve uma das aldeias em que as crianças, quando elas entenderam sobre o que é que a gente estava falando ali, sem que nós disséssemos para elas, nos guiaram até um cemitério que eles tinham ali com indígenas jovens que tinham falecido por conta do suicídio. Elas nos guiaram, sem falar para a gente o que elas estavam fazendo. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho até no texto que vocês mandaram de resumo, né, do DOC, né, e que vocês colocam que, né, que o DOC ele seguiu uma perspectiva etnográfica, né, e que vocês pudessem explicar um pouquinho para isso, para quem também está nos assistindo, né, que isso fique registrado aqui para as pessoas também entenderem, né, um pouquinho, né, o que é o modelo de um documentário etnográfico, diferente de outros documentários. A gente tinha justamente esse desafio de fazer essa imersão cultural, né, de estar ali e olhar. A gente tinha que contar a história só com as falas deles, então a gente tinha que contar a perspectiva deles, e é por isso que a gente não pode deixar de falar sobre a questão espiritual. O Paulo falou muito sobre a gente deixar eles falarem isso, né, e é realmente o sentimento deles, é importante dentro. Eu acho que o principal ponto do documentário é o fato de que a gente consegue mostrar as diferentes perspectivas sobre o mesmo assunto, e a perspectiva deles confrontada com a perspectiva nossa, que é muito materialista, que é muito objetiva, é o que enriquece, eu acho, que o documentário. O fato deles ainda não reconhecerem, digamos que conscientemente, o impacto que todas essas ações que ferem eles diariamente têm nessas decisões de suicídio, né, tão prematuras desses jovens. Eles ainda terem, e que bom que eles têm esse apego pela própria cultura, pela própria espiritualidade e essa interpretação dos fatos a partir da espiritualidade. Mas como é que a gente poderia dizer isso, ou mostrar isso, transmitir essa mensagem se a gente não tivesse lá dentro da perspectiva deles? E foi um desafio imenso, porque a gente não tinha possibilidade de ficar vivendo ali por muito tempo. Então a gente tinha idas e vindas em horários diferentes, em dias diferentes, quando eu digo dias da semana diferentes,
Então a gente foi muitas vezes para dentro dessas aldeias, diferentes aldeias, e é exatamente isso. Para você entrar numa aldeia, o Paulo sabe muito bem disso, você precisa antes ter a confiança deles, porque eles estão cercados. Hoje eles estão cercados. Então, se você não tem a confiança deles, você não tem esse acesso livre. E é uma confiança recíproca, porque a partir do momento que ninguém entra lá não sendo indígena, você também não se sente confiável de entrar, confiante. Você primeiro constrói essa relação de confiança, e aí você consegue entrar lá dentro, aí você consegue entender um pouco da vida deles, e depois que você consegue essa relação de confiança, esse entendimento de como é que é a rotina, de como é que as coisas funcionam, aí sim você começa a fazer um trabalho para mostrar aquilo. E mostrar aquilo não da sua perspectiva, mostrar aquilo da perspectiva deles. Então você precisa que eles estejam trabalhando junto com vocês, com a gente, no caso. Eu acho que esse é o maior desafio, né? E a maior diferença de um documentário etnográfico para qualquer outro tipo de documentário, e é o que enriquece esse debate, porque eu acho que ele não seria o mesmo se a gente estivesse olhando de fora. Não tem como contar essa história, não tem como falar desse assunto olhando de fora. Você precisa realmente entrar e olhar de dentro, né? E aí, a partir dessa ótica, tentar mostrar isso para fora. E era muito no tempo deles, né? A gente foi lá à noite e aguardou e não teve nada, né? Até o cheiro, eu lembro do cheiro do tabaco, né? Isso foi uma experiência muito forte, mas era no tempo deles, nas pessoas que eles traziam para a gente conversar, então a gente não tinha como, né? Vamos falar com tal pessoa. Não, vinha até nós, as pessoas, claro, conduzidas ali pelas lideranças, né? Mas foi assim, a gente não definiu com quem a gente ia falar, surgiu, veio e aconteceu, né? Então, isso foi muito imersivo. O trabalho de vocês foi alinhar essas vozes, né? E eu queria alinhar agora aqui na conversa, trazer o Paulo para essa conversa aqui. Paulo, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão porque me parece assim que chega a ser contraditório a gente falar que os povos indígenas eles são os invasores, eles são os estrangeiros, e que é uma perspectiva muito, vamos dizer assim, adotada do ponto de vista político, de renegação e uma postura de colocar eles num caráter de invisibilidade diante da sociedade, né? Eu gostaria que tu trouxesse para a gente um pouquinho esses aspectos sobre, assim, o que é o território Guarani na região oeste, né? De que forma que o território Guarani, ele se estende, né, em todo esse território da região oeste, né, no confronto a um discurso, né, sobre o vazio demográfico, o mito do vazio demográfico. Até há 15 dias atrás, eu entrevistei o professor Leandro Crestani, que também teve como tema da sua tese, né, a questão do mito do vazio demográfico aqui na região oeste, num outro projeto que a Secretaria da Cultura está desenvolvendo, que é o História em Prosa, que tenta trazer as perspectivas sobre a história da colonização, do desbravamento, enfim, e as características culturais e históricas aqui da nossa região. Então, eu gostaria que tu trouxesse um pouquinho essa discussão para a gente poder também estar contextualizando o porquê que essas narrativas se chocam. Primeiro, um abraço para o Leandro. O Leandro, um grande amigo, historiador, de Toledo, ele contribui muito para esse debate, né? O Leandro é um estudioso, um pesquisador a respeito disso. Assim, eu vou iniciar contando uma historieta que quem me contou, e eu sigo repetindo, é o Bartomeu Meliá, um grande pesquisador jesuíta, estudioso guarani, que ele conta numa historieta muito didática um pouco essa perspectiva desses povos e a nossa perspectiva em relação a eles, de que aqui não havia índio ou do vazio demográfico. Imaginemos uma tempestade e uma família bate a nossa casa, pedindo abrigo. Nós, generosamente, demos abrigo a essa família de desconhecidos. Essa família dentro, fica na sala de estar, passa-se o tempo, essa família não vai embora, traz mais parentes, e nós vamos negociando com essa família, até que essa família ocupa a sala de estar, o quarto dos nossos filhos, ocupa o nosso quarto, e nós vamos para a cozinha. Passam-se muitas gerações, essa família cresce, e traz mais parentes de fora, e já estão ocupando toda a casa. E nós somos expulsos da cozinha para o quintal.
e nós vamos para o quintal onde a gente entende que pode ficar um pouco mais tranquilo. Passam-se muitas gerações, aí o tataraneto dessa família, uma criança, se aventura no quintal e nos encontra. E grita, pai, encontrei um povo estranho aqui, de onde eles vieram? Assim são os Guarani, aqui no oeste do Paraná. Ou seja, como de onde eles vieram? Né? Que história é essa de onde eles vieram? Né? Eles sempre estiveram aqui. O Teodoro Alves, que é um professor Guarani, ele diz o seguinte, quando ele vai para os debates, né? Ele fala a seguinte frase, vocês sempre nos perguntam de onde nós viemos. E nós nunca perguntamos de onde vocês vieram, nós sabemos de onde vocês vieram, e vocês sabem de onde nós sempre estivemos aqui. Que história é essa de onde nós viemos? Né? Então, o território Guarani, você tem relatos dos Guarani nessa região desde Cabeça de Vaca, de 1500. Cabeça de Vaca é um espanhol que é quem vai descobrir a foz do Iguaçu e vai documentar, e tem um diário de campo sobre isso, e ele vem para cá trazido pelos Guarani, inclusive com guias Guarani. E ele, inclusive no seu documento histórico de 1500 e pouquinho, ele fala que ele encontrou centenas de comunidades Guarani nessa região. Os Guarani, eles estão aqui desde sempre, são povos de 4, 5 mil anos para essa região, que vem da região da Bacia do Madeira, da região amazônica, e vem para cá. E quando nós chegamos aqui em 1500, eles já estavam aqui já há muito tempo. E você vai ter relato dos jesuítas, tanto que Guaíra você tinha a cidade real de Guairá, você tem toda uma toponímia caracterizada, nominada com falas guarani, cidades aqui, Curitiba, você vai ter que incluir a Caingangue, Maringá, Ivaiporã, Anaí, você vai Umuarama, você tem como Foz do Iguaçu, o nosso estado, o nome dele é Guarani, Paraná é Grande Mar. Ou seja, então primeiro a gente tem que deixar claro que todo esse território era Guarani, Caingangue e Xetá, né? E o grande território Guarani, o Guarani é um povo do Cone Sul, é um povo que se espalha em 3 países, né? É Brasil, Argentina e Paraguai, e 7 estados do Brasil. Então esse é o grande território Guarani, que é o grande território Tupi, mas Guarani. E o que acontece? Quando você tem a chamada Guerra do Paraguai, que no Paraguai se fala Gran Guerra ou Guerra de 70, os Guarani eles vão ser expulsos de vários nichos que eles conseguiam se manter a salvo até então das seduções dos espanhóis e vão se espalhar nesse território que era seu. Eles vão ter seguidas diásporas. Guerra do Paraguai é uma diáspora. Quando se demarca o Parque Nacional, os Guarani são expulsos do Parque Nacional, você tem comunidades Guarani do Parque Nacional. Quando nós criamos o Parque Nacional, são expulsos. Depois eles vão ser expulsos com a chamada colonização por oeste, eles vão ser expulsos, que em Guaíra eles vão ser expulsos pelas empresas colonizadoras. Aí quando aquele colono de Guaíra fala aqui não havia índio, ele não está errado. Quando ele chegou pela colonizadora, a colonizadora já tinha expulsado os índios antes. Ele vem depois da expulsão. E os índios agora tentam lentamente voltar para esse território. E outra grande diáspora aqui no Paraná, Rocelane, Camila e Cindy, é a Itaipu. A Itaipu, com a subida das águas, você tem uma diáspora guarani que eles chamam do grande sarambi, ou seja, um grande esparramo, né? E aí nós vamos chegar em Guarani Terra Roxa, estão tentando retomar essas comunidades onde existe mato e onde tem área pública, para evitar, inclusive, confronto com as áreas privadas. Aí nós temos um grande problema em Guarani Terra Roxa, porque, de certa maneira, o pequeno proprietário tem razão e o Guarani também tem razão, né? E nós não podemos fazer essa coisa maquiavélica, né, de colocar o pequeno proprietário contra o Guarani contra o pequeno proprietário. Isso está equivocado. Nós vamos ter que... Então, o que a gente defende, a FUNAI defende, eu defendo, é uma intervenção estatal para que se indenize ou os Guarani ou os proprietários com terra. Um ou outro vai ter que ser indenizado ali. Mas o Estado tem que intervir, porque por culpa do Estado ele permitiu esse tipo de encavalamento, né, de legitimidade dessas duas figuras, né? Nós não podemos colocar vítima contra vítima, né? O pequeno proprietário como os Guarani. O Estado tem que intervir e solucionar de alguma maneira, né? Claro que você tem, como no Mato Grosso do Sul, que é diferente de Guarani e Terra Roxa. No Mato Grosso do Sul você tem má-fé, você tem grilagem, você tem assassinato de indígena. Não é o caso de Guarani e Terra Roxa. Tem que ter muito cuidado com essas comparações, né? Mas o território Guarani, como você me questionou, é toda essa região, de certa maneira, é território Guarani. Não é possível toda essa região voltar a ser território Guarani.
Ninguém defende isso. Agora, nós temos que ter, assim, defender com muita veemência que os Guarani têm que ter o espaço, eles têm que ter um espaço que isso foi tirado pelo Itaipu, pelo Parque Nacional, pela Guerra do Paraguai, então, pelas colonizadoras. Não é possível que eles sigam sendo vítimas, vão ser vítimas até quando? Né? São 521 anos já de massacre, isso tem que parar uma hora. E é o papel do Estado. Recentemente, o governo, então o Ministério Público Federal, ele fez um amplo estudo aqui para o oeste do Paraná, em relação a Itaipu, e ele condenou a Itaipu a indenizar os Guarani, acho que na época 120 milhões de reais, isso imediatamente terra. Né? Essa ação do Ministério Público Federal foi ajuizada pela Raquel Dodge, na época Procuradora-Geral da República, ela deu entrada no STF, imediatamente, lamentavelmente, assume Bolsonaro e o Aras retira, extingue a ação. Né? Obviamente nós sabemos por quê, mas assim, é uma ferida aberta. Eu tenho falado onde eu vou e já tive falando com agricultores em Guaíra, em Santa Helena, com os Guarani, esse reconhecimento dessas terras uma hora sairá, porque é tão evidente o direito dos Guarani que não tem jeito de não sair. Agora, há que se conversar, há que se negociar, há que se garantir que os pequenos proprietários também não sejam os grandes lesados, que eles também são vítimas das empresas colonizadoras, nós temos que ter muito cuidado nesse debate, mas é o que nos surpreende, por exemplo, é uma região tão nitidamente Guarani como o oeste do Paraná ter três áreas pequenas. Ocuí, 250 hectares para 900 pessoas, é uma das regiões mais superpopulosas de áreas indígenas do Brasil. Você vai ter Tecurá e Itamarã com 1.000 e poucos hectares, e é isso. Né? E aí você vai ter hoje, aumentou, viu, de 2015 para cá, Camila, assim, de Rocelane, hoje nós já temos 23 aldeamentos. Né? Na época acho que era 19, se não me engano. 23 aldeamentos não reconhecidos, né? Que não cessam de aumentar, porque enquanto não for resolvida a questão territorial, os aldeamentos, as ocupações vão se multiplicando, e aí se multiplicando o ódio, a violência, a intolerância, né? Então, assim, respondendo, o território Guarani é imenso, e para finalizar essa longa resposta, né, eu vou citar o Carlos Marés, jurista paranaense, foi presidente da FUNAI, professor da Federal, lá de Curitiba, indigenista, que ele tem uma frase que eu acho, uma definição de demarcação que eu acho genial, que ele fala assim: quando se demarca uma terra, para o passado é uma derrota, porque tudo era terra indígena. Você confirmou. Para o presente, uma grande vitória, porque você conseguiu garantir uma terra, para o futuro, uma grande incerteza. Porque essa população vai crescer e vai ter que se adequar agora a essa de maneira confinada. Né? Então, além disso, você tem que entender a demarcação nesse sentido. E os Guarani, voltando para a centralidade territorial, eles têm uma frase que eu sempre cito, que eu aprendi com eles: sem Tecurá não há Tecó. Né? Vocês conhecem, Tecurá, aldeia, Tecó, costume, Rá, lugar. Tecurá, lugar... Sem terra na cultura. Exato, sem terra na cultura. Então, não dá para a gente falar da questão indígena sem debater a centralidade da terra, que hoje o grande debate é esse: por que eles não querem demarcar? Tem a questão das pressões do agronegócio, hoje tem um lobby imenso das mineradoras, as mineradoras querem adentrar nas áreas indígenas, que é vedado pela Constituição Federal, né? Quando se demarca a terra, vira patrimônio público, a terra não é do indígena, a terra vem para o povo brasileiro. E hoje, para encerrar, né, já falei muito, hoje lutar pela demarcação das terras indígenas não é lutar pelos índios, é lutar pela diversidade, pela natureza, pelas futuras gerações. Hoje os indígenas brasileiros são reconhecidos como guardiões do mundo, não do Brasil, reconhecidos pelo mundo. Né? Se você pegar um mapeamento de fotografia aérea do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, você verá que as áreas mais preservadas à biodiversidade e recursos naturais brasileiras são áreas indígenas, aí depois são parques nacionais e reservas e assentamentos da reforma agrária, e o resto é terra arrasada. Né? Então, hoje, defender a demarcação do território indígena é defender o futuro de um país soberano, que tenha recursos naturais, que sejam do povo e do patrimônio brasileiro. Hoje eles seguem sendo os guardiões do nosso futuro, ainda que as pessoas não consigam entender isso. Enquanto você foi falando, Paulo, fiz aqui várias conexões, eu queria aproveitar e pegar carona aí no que você falou. Eu acho que eu tento sempre me apegar quando eu falo sobre esse tema, quando eu entro na questão da demarcação de terra, que eu acho que é a questão mais delicada dentro
da questão indígena hoje no Brasil, eu tento me apegar à esperança, né? E eu me encho de esperança ao ver a cena da Cindy aí com a pequena nos braços. Que linda. Mas eu tive uma das minhas últimas leituras, foi Escravidão, o primeiro livro de uma série aí de 3 livros do Laurentino Gomes, falando sobre essa questão aqui no Brasil, e me surpreendeu que no capítulo Massacre, eu tenho até um stories aqui salvo, eu fui lá e resgatei ele agora para mostrar aqui. Ele fala assim: avançando em 3 colunas sertão adentro, a bandeira aprisionou de 1628 a 1630 entre 40 mil e 60 mil índios guaranis aldeados na província jesuíta de Guairá, no atual estado do Paraná. Apavorados com a investida dos homens de Raposo Tavares, indígenas e jesuítas fugiram, descendo o curso dos rios Paranapanema e Paraná até a altura da foz do rio Uruguai, no atual estado do Rio Grande do Sul. As missões jesuítas de Itatim, no atual estado do Mato Grosso do Sul, foram saqueadas entre 1632 e 1633. Ou seja, o que eu quero dizer é que o que não faltam são referências, né, históricas reconhecidas por diferentes perspectivas, aí, por diferentes historiadores, dessa questão não só do povoamento, mas do superpovoamento de indígenas Guarani nessa região oeste do Paraná. E falando mais especificamente sobre esses outros pontos que o Paulo citou, a gente falou antes sobre a agência pública, tem uma reportagem que todo mundo pode dar um Google ali e pesquisar, os Ecos de Itaipu, na agência pública, que fala exatamente sobre essa questão, para quem quiser se aprofundar, de como os indígenas guaranis foram excluídos dessa questão ali não sei se é a demarcação de terra é a palavra correta para usar, o termo correto para usar, mas a partir da formação do Lago de Itaipu, né, eles fizeram uma compensação para aquelas pessoas que tiveram áreas alagadas, os indígenas estavam entre essas pessoas, mas eles não tiveram essa compensação, muito pelo contrário, né, sofreram aí uma perda irreparável. A gente também acha uma reportagem sobre isso em Repórter Brasil, famílias indígenas separadas por Itaipu, vale a pena pesquisar e ler sobre isso. E uma coisa que também marcou muito na produção desse documentário, acho que é a entrevista mais fabulosa, assim, vai concordar comigo, é a entrevista com o seu Cláudio, que na época tinha 98 ou 99 anos. Eu acho que, inclusive, essa entrevista é o que vale a pena a gente ter feito esse documentário, porque a gente tem esse registro, que talvez ninguém mais tenha. A gente conversou por horas com o seu Cláudio, é uma conversa muito difícil, porque ele fala pouco português, ele escuta pouco, ele escutava pouco, e ele também falava muito baixinho, aquela mistura de português e de guarani, e ele já é falecido, ele morreu, mas ele tem uma memória de vivência nessa região oeste. Ele conta toda a história da Mate Laranjeira, ele conta como era essa região antes da formação do Lago de Itaipu, o que representava as 7 quedas para eles, conta como é que foi penoso, como é que foi maléfico a introdução alimentar de café, de açúcar para os povos indígenas. Então a gente está falando de um índio, de um indígena que viveu realmente todo o processo de aculturação que foi imposto ali para esses indígenas na região oeste do Paraná. E isso tudo tá registrado. E só para complementar também outro ponto que o Paulo citou sobre essa questão de como os produtores não são responsáveis, né? É importante a gente dizer isso, porque poucas pessoas sabem, né? Quem vendeu terras indígenas, quem comercializou terras indígenas, terras, de um modo geral, no Paraná, foi o estado do Paraná. Terras indígenas são terras da União. Então, elas nunca poderiam ter sido vendidas. Quem vendeu foi o estado do Paraná. E hoje essa discussão ela é feita entre indígenas e produtores. E aí o governo federal, por meio principalmente do Ministério Público Federal, tenta intervir, mediar isso. A presidência nunca se interessou, propriamente dito, por isso, mas o governo do estado está absolutamente isento. E é ele o responsável. A região oeste, se eu não me engano, foi a última região do estado a ser colonizada. Aquelas terras foram vendidas pelo governo do estado e são terras indígenas, terras da União, nunca poderiam ter sido vendidas. E o estado, que é o responsável, não faz parte desse debate. E enquanto isso, a gente tem justamente o que eu falei antes, esse conflito que chega a ser desumano, porque é de um ser humano não enxergar no outro um outro ser humano. É uma batalha, realmente, entre indígenas e produtores, e como o Paulo falou, todos eles têm razão. Só que eles se odeiam quando, na verdade, eles deviam se unir para buscar um direito que é válido de ambos os lados.
Porque, é claro, meu avô, as pessoas às vezes me interpretam mal, eles não entendem, né? Algumas pessoas que não vêm aqui participar de um debate como esse, ou que não viram esse documentário, ou que não leram coisas sobre esse assunto, me questionam por que eu defendo os indígenas. Eu sou filha de produtores rurais. Meu avô tem terras em Guaíra, dos dois lados da família. É claro que eu sei o quão suado foi para minha família comprar cada alqueire de terra. Eu sei. Minha mãe foi boia fria. Meu pai trabalhou na roça também. E eu sei que eles têm um mérito, aquelas terras não foram griladas, eles pagaram por ela, eles suaram para comprar cada centímetro de terra. Eles são dignos de ter aquela terra. Não é justo que, sendo demarcadas aquelas terras, eles ganhem só pela benfeitoria sobre a terra e percam um bem que eles construíram. Eu não defendo que eles percam essas terras. Eu defendo que esse diálogo seja mediado, que uma solução seja encontrada para que a gente não deixe de ser civilizados. É essa que é a questão. Por isso que eu achei tão importante que a gente falasse de uma outra perspectiva sobre a questão indígena e não a propriamente do conflito. Para a gente se lembrar que é um ser humano que está ali. E se questionar sobre o que de fato a gente deve analisar em toda essa história. Quem são os responsáveis? Eles deviam estar juntos, né? Eles deviam estar unidos. Porque eles estão do mesmo lado. Os indígenas e os produtores rurais podem não compreender isso, mas eles estão do mesmo lado. Nós todos estamos do mesmo lado. Perfeito. É uma discussão que pode ir muito longe. Eu acredito que a gente revê, eu acho que esse realmente é o elemento essencial desse documentário, quando ele se propõe, quando as autoras do documentário, elas assumem um posicionamento. Elas assumem um posicionamento, mas é um posicionamento do ponto de vista de que eu quero enxergar o outro como um ser humano. Como um ser humano. Né, um ser humano que tem a sua dignidade, que tem os seus direitos. Então, esse é um debate que pode ir muito longe ainda, a gente já está, na verdade, no limite do nosso tempo aqui para encerrar o nosso bate-papo. Eu acho que é uma conversa extremamente pertinente, principalmente nessa semana em que se comemora, né, a Semana dos Povos Indígenas, em que a gente tem que refletir, e especialmente esse documentário está nessa data também para a gente poder, reavivar e tornar visível essa discussão que é tão importante e tão pertinente, para que a gente olhe com amor para essas pessoas, para que a gente compreenda o que é esse conflito, né? E compreenda qual é a história e as raízes da nossa região. Então, esse documentário vem muito a somar com o projeto da Secretaria de Cultura. Eu agradeço imensamente a participação de vocês nesse bate-papo, né? E novamente ceder o documentário para ser exibido pela Secretaria da Cultura, para contribuir por esse projeto e para contribuir nesse debate especialmente, né, porque a cultura ela tem esse papel. A cultura tem um debate de repensar os nossos valores, a nossa postura enquanto sociedade, a forma como a gente lida com os conflitos, a forma como a gente compreende as nossas raízes, a nossa história, o que nós somos. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Paulo Porto, da UniOeste, por contribuir no nosso debate, nesse convite que veio de última hora, né, professor, mas assim, gratidão por mais uma vez contribuir nesse debate. É um debate que a gente tem que continuar promovendo. Não podemos deixar de falar sobre isso. Não podemos deixar que o tabu, que o preconceito nos impeça de refletir e de nós melhorarmos enquanto sociedade. E temos muito que melhorar. Regredimos muito. Então, temos muito que melhorar. Então, agradeço especialmente a Cindy, a mamãezinha, de primeira hora, que está com a sua bebê participando aqui ao vivo desse bate-papo. Eu que agradeço, fico muito feliz de rever vocês, de rever o documentário. A Camila também comentou, nossa, fazia tempo que eu não assistia esse vídeo. E que quando a Helena for, né, fazer o TCC dela, que ela possa ter uma história mais interessante para contar, mais positiva, né, que tenham havido transformações, né, esse é o desejo que temos muito sinceramente mesmo, porque a gente entende isso como, e sente isso como seres humanos, né, e compartilha isso, tem simpatia por isso, empatia por isso, então que possamos com o documentário trazer isso, espalhar,
fazer as pessoas entenderem que isso também afeta esses povos e que tem muitas coisas que a gente pode fazer, né, que podem transformar no nosso dia a dia, às vezes, num olhar diferente para aquele indígena que está lá no sinal pedindo moeda, né, que é o que a gente vê com mais frequência, infelizmente. Gratidão, muita gratidão mesmo, Rô, por estar aqui. Obrigada mesmo. O documentário, então, ele vai ficar depositado na fanpage, né, da Secretaria da Cultura, e também vai ser carregado no YouTube da Secretaria da Cultura, né, para que mais pessoas também possam acessar e compartilhar esse importante debate. Muito obrigada. Não sei se o Paulo, a Camila querem dizer alguma coisa para a gente poder encerrar. Vou falar aqui rapidinho. O Antônio comentou ali na live, ele está assistindo desde o início. Obrigada, Antônio. Ele falou sobre a questão da agrofloresta. Eu voltei, a última vez que eu voltei nas aldeias, foi nas comunidades ali de Guaíra, foi justamente para fazer um trabalho com a agrofloresta, que é incrível. Talvez valeria a gente ter um outro bate-papo sobre isso. E, por último, gostaria de falar sobre o quanto que, na verdade, apesar desse cenário desesperançoso, falar sobre essa questão me traz esperança. Porque a gente está falando de povos que são essencialmente guerreiros. Mesmo os guaranis, que têm essas peculiaridades culturais que a gente tem tanta dificuldade de compreender numa sociedade tão acelerada como a que a gente vive hoje, eles estão resistindo desde sempre. Isso é um exemplo magnífico. O fato deles ainda estarem aqui, deles ainda estarem lutando, deles ainda buscarem espaço, deles ainda terem voz, eu acho incrível. Eu acho que é um exemplo para todos nós. Então, eu tenho muita esperança. Apesar dos pesares, eu vejo esse cenário como um cenário de esperança. E obrigada, Paulo, mais uma vez, por mais uma vez estar aqui assistindo esse documentário e contribuindo. Cindy, eu não tenho palavras para agradecer. A Cindy foi uma irmã de alma assim, que eu encontrei na minha vida, que topa qualquer parada. Eu tenho certeza que a Helena vai ser assim também. E Rô, não preciso nem dizer, né? A gente está sempre juntas. Muito obrigada. Obrigada. Agradecer esse convite inesperado, né? Obrigado, Vacilane, obrigado, Camila, Cindy, que a Helena tem um mundo muito melhor que o nosso, né? Com as terras demarcadas, com os pequenos proprietários com a sua terra garantida, com fartura, comida na mesa, com um governo digno. Eu acho que é o que todos nós queremos, e esse vídeo eu acho que nos ajuda a refletir sobre isso. Então, obrigado a vocês, obrigado pelo convite, e conte sempre com a gente para esse bom debate que vocês estão fazendo hoje aqui, nessa live, junto à Secretaria de Cultura de Toledo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.